Muito boa tarde, prazer estar aqui. Agradeço o convite para presidir essa sessão, me sinto extremamente honrado e passo imediatamente a chamar os participantes desta primeira mesa, pela ordem, inicialmente, ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo. Na mesma ordem, ministro Célio Borja. E o professor Joaquim Falcão, diretor da Assembleia Legislativa. Bom, nós vamos proceder a uma pequena inversão, a pedido da própria mesa. E vamos principiar a discussão do nosso tema, que é o papel do Supremo na democracia brasileira, com uma interrogação, um desempenho adequado. E vamos principiar com o ministro Célio Borja. Por favor, ministro. Precedência dá quem tem. Naturalmente, eu só estou falando em primeiro lugar porque o ministro Gilmar Mendes assim determinou. Não, puxa. O primeiro item desta exposição contempla o tema do Supremo Tribunal na perspectiva da história brasileira. Geralmente imaginamos que a Constituição de 1988, pôs termo ao ciclo do autoritarismo militar. Eu peço licença para considerar um período mais largo, que, a meu ver, se inicia em 1889 e, praza a Deus, termina em 1988, período ao qual eu daria o nome de militarização da política. Na verdade, depois de um longo período de 60 anos de governos civis, de eleições regulares e etc., e de força armada obediente, a República começa com uma intervenção militar. E essas intervenções prosseguem ao longo de todo esse período. Basta ver o que sucede à Primeira República. A República Velha conhece desde as sublevações militares, que punham termo às chamadas oligarquias locais nos estados, até aquelas outras que se opunham aos governos da União legitimamente constituídos. Portanto, não era, por assim dizer, uma exceção, era, eu ouso dizer, a regra. A regra que o poder civil era contido, eventualmente, quando o guarda dos guardas entendia que ele se havia excedido pelo emprego da Força Armada. Isso durou até aqui. E, como disse, eu peço a Deus que a Constituição de 1988 tenha encerrado esse período centenário de militarização da política no Brasil. É exatamente aí que se cria o problema do vácuo. Quem guarda os guardas? Esse papel só pode ser entregue a um órgão do Estado que tenha aquela neutralidade política que se exige exatamente dos árbitros. E esse órgão é, sem dúvida nenhuma, o Supremo Tribunal Federal. Ele iniciou, a partir de 1988, uma verdadeira reconstrução dos grandes instrumentos da liberdade civil e política que a Constituição pôs
no dia 5 de outubro, à disposição do povo brasileiro. E as suas decisões foram balizadas pelos grandes princípios de ordenação do regime democrático e da ordem republicana. Recordo, por exemplo, e ainda estava lá, quando se teve que discutir a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, ao conhecer de determinados writs que a Constituição havia inaugurado, exercesse o papel de legislador. Essa foi uma discussão, a meu ver, exemplar, porque todos admitíamos que tínhamos exemplos no direito estrangeiro, especialmente no direito anglo-saxão, que autorizariam quando o Supremo Tribunal decidisse, por exemplo, questões atinentes ou a falta de lei que inibe o exercício de prerrogativas cívicas ou de direitos fundamentais, ele teria a faculdade de construir a regra para suprir a lacuna e dar a esta regra uma validade de norma jurídica, uma força, uma autoridade de norma jurídica, até que o Congresso resolvesse legislar a respeito. Essa foi para mim, isso foi para mim, digo melhor, isso foi para mim o início dessa nova escalada que o Supremo Tribunal se vê obrigado a fazer, que é o de dar efetividade a esses novos instrumentos de defesa da cidadania, ao mesmo tempo respeitando os limites que o regime democrático e a ordem jurídica dos Estados de Direito, própria dos Estados de Direito, lhe impõe. Pois muito bem. Nós estamos diante, digo aqui, do dever de velar pela preeminência da Constituição e da lei, que é um dos atributos essenciais da democracia. E o Supremo Tribunal passou a ter, a partir de 1966, o poder de desconstituir a lei. Desde que a ação direta foi autorizada por uma emenda à Constituição de 46, o Supremo Tribunal Federal transformou a velha representação de inconstitucionalidade na ação direta. E, através da ação direta, veio crescendo paulatinamente essa sua função de juiz da lei, guarda da lei, fiscal da lei, Ministério Público que me perdoe, mas com o poder, com a faculdade de desconstituir a norma jurídica, segundo a velha doutrina americana, até de anulá-la, transformá-la em nada, um nada jurídico. E essa função é uma função extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, extremamente, digamos, delicada. Ela cria problemas, como todos nós sabemos, com relação à retroatividade das leis, com relação à guarda e o respeito a direitos adquiridos e etc. E isso o Supremo Tribunal ainda não criou. E penso eu que está a caminho de criar. Veio a lei que regulou a ação direta, o Supremo tem decisões, lapidares algumas, a respeito desse tema, mas eu diria que isso ainda não entrou necessariamente na consciência jurídica do país. É ainda um dos seus grandes desafios nessa sua nova fase. Eu diria que a grande tentação do Supremo Tribunal Federal é preencher os vácuos, correndo o risco de instaurar o governo dos juízes
e dizem que não há ditadura pior do que a dos juízes. E parece que a história comprova. Um dos novos instrumentos de que se vale o Supremo Tribunal é a súmula vinculante. E esse também, penso eu, é um tema de certa delicadeza. A súmula, como todos nós sabemos, foi uma sugestão, resultou de uma sugestão do ministro Vitor Nunes Leal, um dos grandes juízes da nossa mais alta corte, que entendia que, para facilitar não apenas o trabalho dos ministros do Supremo, como a aplicação de suas decisões pelos demais tribunais e juízes do país, conviria sumular a jurisprudência predominante. Isso criou-se regimentalmente a faculdade de o relator, nos feitos que lhe eram distribuídos, invocando a súmula, eximir de dar prosseguimento aos feitos que lhe eram distribuídos. Isso facilitava enormemente o trabalho do tribunal. Ultimamente, a súmula evoluiu no sentido de se constituir numa rule of law, ela não é uma norma jurídica, mas ela é uma regra de interpretação obrigatória. Nós estamos, digamos, diante de uma sutileza. A norma que tem o efeito geral para todos os que se encontram nas situações jurídicas que ela contempla, e uma regra de interpretação da norma, que é obrigatória para o próprio tribunal, para os juízes e tribunais que jurisdicionalmente estão subordinados. Isso gerou, digamos, protestos e etc. e tal. Alguns em nome, digamos, da estrutura federativa do Estado, que contempla a existência de poderes judiciários autônomos em cada um deles. E o problema da interpretação da lei com vistas à territorialidade da jurisdição. E esse é o grande problema. Quem é o juiz natural? É o juiz territorial. A justiça é territorial. É o velho princípio do julgamento pelos pares. Paulista não pode ser julgado por paranaense, nem por amazonense, nem por carioca. É por paulista. Melhor seria que os paulistanos julgassem os paulistanos. Quer dizer, quanto mais territorial a jurisdição, supõe-se que melhor a decisão que se dirige a jurisdicionados. Pois bem, o país, na verdade, ele se concentrou, quer dizer, unidade de lei, unidade de jurisdição, a velha discussão que atravessou toda a Primeira República e a Primeira Constituição, de 1891, e que agora, penso eu, encontra um cenário diferente. Quer dizer, uma justiça hierarquizada, nacionalizada, a dualidade da justiça, que ocupou grande parte do trabalho constituinte de 1891, que foi o grande debate ainda em 1926, a dualidade da justiça praticamente foi reduzida a muito pouco, porque a justiça é nacional. O Supremo Tribunal, desde há muito, proclama isso. As constituições e as leis todas vão nesse sentido. A possibilidade de controle jurisdicional por parte das cortes superiores, que são federais, e por parte do Supremo Tribunal Federal, afinal, não é indiscutível. Há recursos para tudo. Toda questão pode chegar, a rigor, e, em princípio, ao conhecimento dos órgãos federais, com jurisdição nacional, que reformam as decisões de cortes locais e federais igualmente. Então, estamos também diante de um outro quadro. Isso agrava, penso eu, as responsabilidades do Supremo Tribunal Federal.
ele também vai ter que construir, ao longo das décadas que se vão seguir, uma nova atitude em relação a esse problema, que é um problema fundamental do país. Em algum momento o Brasil vai ter que discutir se ele quer continuar se concentrando ou se ele vai efetivamente se federalizar. Em algum momento vai ter que discutir isso. E certamente essa discussão não vai ser capitaneada pelo Supremo, nem pelos juízes. Vai ser pelo Congresso, né, deputado Marcelo Itagila? Vai ser pelo Congresso. Esse é o fórum adequado. Então, resumindo e terminando, eu diria o seguinte, é que a norma jurídica se produz em razão da discrição do legislador. E o juiz produz a sentença, mas vinculado à lei, vinculado à norma jurídica. E que a declaração de inconstitucionalidade e de constitucionalidade firma um paradigma para o juiz e o administrador. E aí se põe a questão do livre convencimento do juiz, que, penso eu, é também um problema que hoje está na ordem do dia. Porque, de um lado, o juiz, claro, tem que se submeter ao controle dos órgãos jurisdicionais superiores. Mas hoje o juiz também é assaltado pelo que se chama uma socialização, a meu ver, mal entendida da justiça, que seria fazê-lo curvar-se ao que se chama de opinião pública, de um lado, e, de outro, ao que seriam as necessidades da sociedade. É claro que o juiz... Tá bom, Pedro? É claro que o juiz não é uma máquina de produzir sentenças. Ele tem o olho, a sensibilidade postas na sociedade. Mas ele tem um limite, e o limite dele é a lei. O discricionarismo judicial não existe. Existe a vinculação do juiz à lei, e mais ainda à Constituição. Então, penso que o Supremo, nesta sua nova fase, tem como sua principal função garantir a supremacia da Constituição. De outro lado, ele tem uma relação, eu diria, sempre agônica com a sociedade civil. Agônica porque ele recebe influxos. E, ao mesmo tempo, a sociedade civil espera dele, muitas vezes, o que ele não pode dar. Ele estabelece, por assim dizer, paradigmas que serão ou não obedecidos. Mas paradigmas para casos que podem ser, evidentemente, digamos, úteis para a solução de outros que se lhe assemelhem. Enfim, me parece que o grande desafio do Supremo Tribunal é a autocontenção. E essa, eu diria, envolve uma espécie de química fina. E eu tomo sempre como exemplo a tentação que o juiz tem de extrapolar a sua própria competência e a sua autoridade. E há um caso recente, que é, a meu ver, emblemático. Era o caso do julgamento um julgamento que envolvia uma pergunta com relação ao começo da vida. Eu acho que o Papa não tem autoridade para dizer quando começa a vida. Acho que ninguém que não seja a ciência, nada que não seja a ciência, tem essa autoridade. E acho que o Supremo não tem. O juiz não tem. O juiz pode ter convicções a respeito, fundadas nos seus próprios estudos, nas suas pesquisas, tem todo o direito de ter uma opinião. Agora, essa opinião não pode servir de fundamento para a decisão. A decisão se vale exclusivamente de elementos jurídicos. O direito é uma velha ciência. O direito não é apenas uma arte. O direito é uma ciência.
tem seus postulados, tem as suas regras, tem os seus métodos. E acho que é um perigo extraordinário quando uma autoridade política, porque é uma autoridade do Estado, a jurisdição é uma atividade do Estado, se arroga um poder que não tem. A faculdade de estabelecer como verdade científica aquilo que não conhece em razão da ciência. E como órgão colegiado, não como indivíduo, mas como órgão colegiado, não pode absolutamente dizer. Porque ele diz o direito, mas não diz a ciência não jurídica. Isso ele não pode fazer. É como se o Papa se arrogasse. Como, não foi assim com Galileu? Não foi assim? Então, tem que dizer até onde se estende a proteção da lei, até onde se estende a proteção do direito. E acho que o Supremo hoje, como todos os juízes do país, e todos os juízes no mundo todo, estão sendo tentados, estão sendo chamados a extrapolar a sua autoridade. Isso é uma ameaça ao princípio da separação de poderes, que é realmente fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Não se argumente nunca com o sistema político inglês, do King in Parliament, onde executivo, quer dizer, governo, digo melhor, e representação política trabalham juntos no mesmo espaço, mas cada um deles com as suas atribuições e as suas responsabilidades perfeitamente definidas. Eu acho que é esse um dos grandes desafios, mas concluo dizendo que o Supremo Tribunal tem se comportado rigorosamente à altura das suas responsabilidades, e ele vai exercer daqui para frente esse papel de estabelecer os parâmetros desse novo tempo em que se põe, enfim, termo à longa militarização da política no Brasil. Muito obrigado.